Decorreu de 2 a 5 do presente mês o terceiro Campeonato Nacional Feminino de Cabo Verde, que contou com a participação de 8 xadrezistas no Salão Grêmio Desportivo Amarante, na cidade de Mindelo. Sistema do campeonato: todos contra todos, o que totaliza 7 rodadas. O tempo de reflexão: 90 minutos com 30 segundos de acréscimo. Hoje eu trago a partida destaque deste campeonato, cujo resultado foi determinante na definição da grande campeã. Após a vinheta, a análise desta partida. E no final do vídeo, os destaques do campeonato. Deise Pereira de Brancas abriu com o peão do rei e enfrentou a escandinava da Célia Rodrigues. Após o E por D5, Célia faz o cavalo F6 e a Deise não caiu na tentação de segurar o peão de vantagem, porque entraria em uma posição muito complicada, ainda mais enfrentando a número 6 de Cabo Verde em absoluto. Seguiu desenvolvendo cavalo F3 e a Célia retoma o seu peão. Bispo E2, bispo F5 e não, aqui não tem um peão para dar o garfo. Então seguiu D4, ganhando espaço no centro. E6, prepara para desenvolver o bispo e assim fazer o roque. Bispo D2 segura ainda o roque. Bispo E7 e agora veio o roque da Deise. Desenvolve antes o cavalo e veio C4 atacando o cavalo, que pula para F6. Cavalo C3, C6 e após a Deise centralizar a torre, a Célia faz o roque. Bispo F1 e a torre já está jogando na coluna E. H6, H3, torre E8, centraliza também a torre. Bispo E3, dama C7, dama D2. Opa, será que vem sacrifício? A Célia pagou para ver, não fez o rei H7 defendendo o sacrifício. Até porque o sacrifício não é temático, portanto é muito arriscado, apesar de estar na posição de ataque. Mas as pretas conseguem se reorganizar e assim poder vencer a partida com a peça a mais. Então a Deise preferiu não entrar nessa loucura. B6, torre de AD1, era a última peça que ainda não estava jogando. Bispo D6, com este alinhamento mirando esta ala do rei, mas no momento sem nada conciso. Bispo D3, a Deise propõe a troca de bispos e assim trocaram, e a Célia finalmente traz a última peça que ainda não havia jogado. Torre de AD8, fazendo este raio-x na dama. E a Deise não quis pagar para ver, já tirou a dama desta coluna. E agora, sem nada para ameaçar nesta coluna, a Célia leva a torre para a coluna B. A4, impedindo qualquer avanço deste peão. E5, a Célia busca por rupturas. Além de uma sequência de trocas, D por E5, cavalo por E5, cavalo por E5, bispo por E5 e temos agora duas colunas abertas. Dama C1 volta a ameaçar sacrificar o bispo e a Célia continua não defendendo o sacrifício e a Deise sabe que não pode sacrificar. Propõe mais uma troca de bispos que foi recusada pela Célia, que ganha um tempo sobre a dama que vai para C2. Torre de B E8, a Célia tem grande controle desta coluna e veio mais uma troca. Trocaram as peças em E6 e claro, a Célia não pode retomar de peão, mas sim de torre, porque após o cavalo por F6 não é forçada a capturar de peão, deixando assim o seu rei muito exposto. Agora retoma de torre. Dama D3, dama E5, a Deise ensaia um perpétuo, mas a Célia não quer empatar, cobre o cheque de torre.
Dama F3, que ameaça ganhar um peão, e a Célia cria uma ameaça maior de ganhar a dama. E a Daisy, que não nasceu ontem, tirou a dama desta coluna com mais um cheque, que agora a Célia cobre de dama com proposta de troca das damas, que foi recusada pela Daisy. A partida está equilibrada, a quantidade de peças é igual, não só na quantidade, mas também na sua atividade. O único diferencial aqui são as damas no tabuleiro, que facilmente poderão criar algum desequilíbrio. Então, enquanto tivermos as damas no tabuleiro, ainda há possibilidade de um resultado diferente do empate. Torre G6, a Célia faz a formação que se aproveita da cravada do peão de G, mas claro, no momento o peão de H está defendido pela dama. Por isso a Daisy não se preocupou, fixou aqui a estrutura dos peões da ala da dama. Bispo E5, cavalo G3, atacando a dama e propondo mais troca de damas. Dessa vez a Célia não resistiu, trocou as damas e a partida se encaminha para o equilíbrio, ainda mais com mais uma troca de peças. E agora temos este final de torres com 6 peões para cada lado. Agora trazem os reis para o centro, H5, H4, fixando os peões da última coluna. O rei se aproxima do centro, fazendo essa oposição. E vieram lances de torres, mas sem efeito prático. Agora trocam esses peões. Vieram mais lances de torre. A Célia teve a iniciativa de resolver tudo nesta ala da dama. Trocaram os peões, vieram lances de reis, torre C3, rei D4, torre C4, cheque, rei D5. E agora a Daisy ameaça ganhar o peão, então rei C6 defende o peão. E o B4 resolve tudo na ala da dama e o jogo está apenas na ala do rei. Agora só tem lances de rei e torre. Torre H8 ameaça ganhar este peão de H. E agora, como defender este peão? Somente com o G4 cheque, agora sim afasta o rei e defende o peão atacado. Mais lances de rei e depois do rei G1, a Célia ataca a torre, mas perde este peão, mas que não faz diferença alguma. Os dois peões da Daisy estão dobrados, nenhum peão avança e vieram mais alguns lances. Mas após o rei F2, que defende o peão atacado, ambas jogadoras acordam um empate. Senhores e senhoras, é uma história sendo contada nesta partida. Estamos falando de uma menina que participa da sua primeira prova oficial, empatando com a número 1 de Cabo Verde em femininos e número 6 no absoluto. E as surpresas não terminam por aí. Esta foi uma das 2 partidas que a Daisy empatou neste campeonato. Ela venceu todas as outras 5. Este empate, logo na abertura do campeonato com a Jacira Almeida, fez a diferença nas contas finais do campeonato, que consagrou Célia Rodrigues tricampeã nacional de Cabo Verde. Qual é o detalhe? É que este empate com a Daisy foi o único da Célia Rodrigues, por isso essa partida é comparada a uma final antecipada, pois uma vitória da Daisy seria sinônimo de título. Portanto, tanto a Célia quanto a Daisy estão de parabéns. Voltando na classificação, Célia Rodrigues e Daisy Pereira, Jacira Almeida fechou o pódio com 4 pontos. Seguiram Divânia Spínola, Akiane Moreno, Miriam Oliveira, Samara Gomes e, por fim, Érica Pérez. Portanto, a Célia e a Daisy foram as grandes vencedoras. A Célia porque venceu sem surpresas,
porém Daisy Pereira foi a grande surpresa. Tanto é que este vice-campeonato resultou em uma norma de mestre nacional, a primeira no caso, e torcemos muito pelo crescimento desta menina. Eu nunca consegui produzir o top 10 de xadrezistas de Cabo Verde em feminino, porque faltam xadrezistas com rating. Então, Daisy Pereira é uma grande esperança para este sonho que eu tenho de produzir o top 10. É tudo quanto à partida e a classificação do campeonato, mas antes de fechar o vídeo, a precisão da partida que acabei de fazer a análise. Uma partida muito bem jogada e equilibrada para ambos os lados. 92,6% para Daisy, 93,3% para Célia. Parabéns por mostrarem ao mundo que o xadrez de Cabo Verde está num bom momento. Até o próximo vídeo.